Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Meus amigos, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso canal, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. E não se esqueçam de se inscreverem e darem um like, tá? Dar aquele joinha para ajudar o canal. Bem, amigos, primeiramente eu quero falar para vocês que estão chegando pela primeira vez como é que é feito esse trabalho aqui. Bem, eu faço a leitura do livro, certo? E dou minhas opiniões naquilo que eu achar necessário, ok? Nem sempre eu concordo com as coisas que estão aqui no livro, ok? Mas é minha opinião somente, não quer dizer que eu esteja certo. Então fica uma dica aqui para vocês. Caso vocês não concordem com as minhas opiniões, faço comentário de vocês aqui e me peço qualquer tipo de esclarecimento, que aquilo que eu puder explicar melhor, eu terei um grande prazer em fazer isso para vocês. Ok? Então vamos lá, nós havíamos parado na pergunta 510. Ok? Estamos no livro 2º, capítulo 9 ou capítulo 9. E quando os capítulos são grandes, eu divido por partes. Ok? Então, desse capítulo 9, nós estamos na quinta parte, na pergunta 511. E esse capítulo todo vem falando da relação, né, do espírito conosco. Então, vamos lá. Pergunta 511. Além do espírito protetor é tipo anjo de guarda, tá? Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. Quer dizer, além do anjo de guarda que nos protege, será que tem um outro para ficar nos testando? Resposta. Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas, quando eles se ligam a um indivíduo, ou faz por si mesmo, posto que espera ser escutado, então há a luta entre o bom e o mal, e vê-se aquilo que o homem deixa imperar sobre si. Porque não existe nenhum espírito mal ligado a nós. Ele vem até a gente e nos estimula a fazer alguma coisa errada. E a gente é que vai aceitar ou não. Pergunta 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Resposta. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Quer dizer, além do espírito protetor, tem sempre aqueles espíritos amigos, né? Pergunta 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Cara, me perdi aqui. Ah, tá. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Resposta. Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem, como no mal. Então nem sempre eles agem como missão, ok? Pergunta, parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Resposta, sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Porque a simpatia não tem nada a ver com bondade, né?
Pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Resposta. Existem diferenças na proteção e na simpatia. Como eu falei, simpatia não tem nada a ver com proteção. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Que você fica sabendo. Simpático é uma coisa. Eu posso fazer uma porrada de coisa errada e uma porção de gente é simpática aquilo que eu faço. Gosta de fazer também as coisas. Isso não quer dizer ser bom, nem ser protetor. Simpatizar, né, é compartilhar da mesma ideia, mesmo pensamento. Não quer dizer que o pensamento seja bom ou ruim. Aí ele continua falando, né? Que espírito familiar é antes o amigo da casa. Ele fala, das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Tá vendo? Esse é o tipo, o anjo guardião, o anjo de guarda ou bom gênio. Ele tem essa missão de nos proteger até o dia da nossa morte. Ok? É a missão que ele escolheu. Ele é sempre de uma natureza superior, relativamente, à do protegido. Claro, ele tem que ser superior a nós para poder nos orientar, nos ajudar de fato, sem se enganarem. Agora vem, os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis, no limite do seu poder. Quer dizer, tem a finalidade de nos ajudar, ser útil. Frequentemente bastante limitados. São limitados, são igual a gente, né? Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Quer dizer, não quer dizer que sejam, né, tenham só qualidades. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, eles têm que ter autorização. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimento no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Foi bem claro aqui, né? Acho que não temos muito o que falar. Pergunta 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem com efeito sobre agora está falando das pessoas, da relação entre humanos, né? Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos, que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. Então, às vezes, a gente, né, os próprios colegas nos chamam para fazer besteira. A gente vai se quiser, né? Vamos lá, 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Resposta: isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Eles podem fazer isso ou podem mandar alguém no lugar deles. Pergunta 517.
Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Resposta: certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creias em espíritos protetores do orgulho de raça. É porque esse filho já está entendendo o que Kardec estava supondo, né? Proteger uma família, que é uma raça, de outra família, que é uma raça diferente. Vamos lá. Pergunta 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Já que vem para uma pessoa, será que eles vão participar de reuniões? Vamos ver a resposta. Os espíritos vão de preferência aonde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons que excitam, entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Então, gente, nós estamos vendo que numa assembleia, numa reunião, quais serão os espíritos que vão assistir a essa reunião? Vai ser de acordo com a motivação da reunião. Se essa motivação é de elevação moral, vão aparecer espíritos bons. Se o motivo da assembleia, da reunião, for de provocar distúrbios e maldades, quem vão se apresentar? Os espíritos, né, que assim pensam também. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Resposta: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Pergunta 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Não poderia ser diferente, né? Pergunta 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que dela se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Vocês entenderam? Não basta a pessoa que acredita em espírito pedir um milagre. Estou botando bem direto essa pergunta. Se a pessoa tem um dom da arte e quer fazer aquilo ali com um bom propósito, vai ser assistido. Agora, a pessoa não tem o dom da arte. Vai pedir algum espírito para lhe fornecer esse dom para lhe ganhar dinheiro? Vai perder seu tempo, não vai? Pois é isso aí. Os amigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que,
a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designaram sob o nome de Lares e de Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que, nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos, influenciados, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio das sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda a reunião de homens, é fácil se fazer uma ideia da população culta, que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, meus amigos, vou parar por aqui para que leamos outro trecho, a outra parte, darmos uma ideia completa do que for lido. Ok? Então, meus amigos, os espíritos protetores são ligados a cada um de nós. Vamos dar um resumo disso aqui. Cada um de nós temos o nosso espírito protetor, que tem uma missão de nos guiar durante a vida. Cada um de nós, seres humanos do planeta Terra. Ok? Agora, existem os espíritos protetores de uma cidade. Ok? Já é outro tipo de espírito, ele já é protetor daquela cidade. Existe o espírito protetor do Estado, ok? Num campo maior de espaço. Existe o espírito protetor no caso de um país, ok? Então, existe o espírito protetor do planeta. Segundo as informações que temos, o protetor do planeta Terra é Jesus Cristo, ok? Então, vamos dizer, numa assembleia, numa reunião, eu tenho meu espírito protetor, ok? Mas eu vou participar de uma assembleia, de uma reunião. Qual é a finalidade dessa assembleia, dessa reunião? Ok? Vamos supor que eu tenho uma vontade de montar um grupo ou participar de um grupo de ladrões, de assaltantes. Aí eu marco uma reunião com eles para tratar do assunto, fazer um roubo, um assalto, planejar. É uma reunião, é uma assembleia. Vou me reunir com esses caras, com essas pessoas, para planejar um assalto. Então, quais serão os espíritos que vão nessa reunião? O meu espírito protetor estará lá? Com certeza não. Então, quem vai ser o espírito que vai tomar conta daquela reunião? Aqueles espíritos que querem participar desse tipo de atividade errada, imoral. E vão nos fornecer ao grupo, né, ideias e pensamentos nesse sentido, para fazer a besteira. Ok? Então, é isso que eu estou simplificando para vocês. Qual é o espírito responsável por aquela reunião vai depender dos seus membros
né, da Assembleia. Aqueles que montaram uma reunião com que propósito? Né? Se é um propósito bom, o espírito responsável por aquela reunião será um espírito bom. Se o propósito não for bom, vai ser um espírito de acordo com aquele propósito. Ok? Então, meus irmãos, é disso que viemos falando nessa parte aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Ok? Vamos interagir, sim. Por que não? Faça a pergunta de vocês, faça o questionamento de vocês. E eu responderei a vocês na forma que eu puder, certo? Talvez eu possa conseguir ajudá-los, né? Pelo menos a entender aquilo que eu penso, da forma que eu penso, da forma que eu vejo as coisas. Ok? Então, meus amigos, ao sair do canal, não se esqueçam de se inscrever, não custa nada, de graça, é gratuito. E não esqueçam-se de dar aquele like de joinha ali, que isso vai ajudar a todos nós que participamos desse grupo, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau.